O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Serei levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos caminhando para o fim do ano litúrgico. No próximo domingo nós vamos celebrar a solenidade de Cristo Rei, que vai abrir o caminho para um novo tempo, o tempo do Advento, a preparação para o Natal. Se na liturgia existem ciclos, também em todo o universo criado por Deus e na nossa própria vida, todo o ciclo também tem um fim. E a liturgia da palavra vai nos falar sobre o fim de todas as coisas, o fim dos tempos, a segunda vinda de Jesus. Mas esse fim não nos leva para o nada, nos leva para uma transformação. Se nós bem vivermos o fim dos tempos na sua verdadeira espera. O fim dos tempos não quer dizer simplesmente o fim do mundo, como nós podemos ver em alguns filmes de Hollywood, com todas aquelas catástrofes, enfim, a destruição de cidades, daquela forma como nos é apresentado no cinema. Não se trata disso. O Senhor, ao falar da sua segunda vinda, do seu retorno, fala do fim de um mundo que não pode mais permanecer. Jesus vem para destruir o mal, o pecado. Então nós vemos que não é apenas uma destruição, é uma renovação que acontece acima de tudo.
porque o Senhor vem para aniquilar o mal e fazer com que o bem seja conservado e o bem possa prevalecer. Na nossa vida, tudo também tem um fim e nós precisamos aceitar isso. Faz parte da própria dinâmica da natureza. E hoje, ao tratar sobre o fim, nós não olhamos para essa realidade com desespero ou com medo, mas com esperança. Porque o que o Senhor vem trazer é uma boa notícia. Quando Jesus, ao falar com os seus discípulos, está diante do grande templo de Jerusalém, aquele mesmo do qual nós refletíamos na semana passada, no último domingo, vemos que os discípulos estão admirados com aquela estrutura, aquela construção, com belas pedras, com ornamentação. Então eles ficam como que extasiados, porque o templo para aquele povo significava também a sua identidade, como povo que acreditava em Deus, o templo, morada do Senhor. Mas Jesus mostra para eles que é preciso ver além. Jesus vai dizer que não ficará pedra sobre pedra daquele templo, tudo seria destruído. Jesus já estava falando do que aconteceria posteriormente com a queda do templo, que seria destruído, que viria ao chão. E nesse momento, os discípulos então ficam perturbados, porque eles perguntam: quando acontecerá isso? Quais serão os sinais? E Jesus vai falar de tudo aquilo que de fato aconteceu nas décadas que foram posteriores a esta. Então muitos cristãos começaram a ser perseguidos depois da morte e ressurreição de Jesus, seja pelos judeus, seja pelo povo romano. Houve guerras, houve terremotos, houve pestes, e as pessoas chegaram a pensar que fosse o fim do mundo. Também hoje, muitos de nós é bombardeado por coisas na internet, quando não, até mesmo por falas de pessoas que têm assim uma tônica religiosa, mas no fundo estão falando daquilo que interpretam e da forma como pensam, quando falam de tudo aquilo que está acontecendo também em nossos tempos, não é? Uma nação levantando-se contra outra, doenças que se proliferam, não é? E tantas outras coisas que acabam vindo ao chão. E alguns vão anunciar o fim do mundo a partir disso. Na verdade, meu irmão e minha irmã, tudo isso que Jesus fala aconteceu em várias épocas ao longo da história da humanidade. E o que o Senhor quer hoje nos mostrar, a ênfase que Ele quer dar, não é nisso, mas na esperança que deve ser mantida dentro de nós. Ele diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Então Jesus, ele não quer mostrar um sinal, um cenário com sinais catastróficos para nós. Ele quer mostrar que aconteça o que acontecer, Ele jamais vai abandonar o seu povo, porque nenhum fio de nossa cabeça cai sem a permissão dEle. É ou não é uma mensagem de esperança? Algumas pessoas preferem colocar o foco em tudo aquilo que Jesus fala, dos sinais que acontecerão, são os profetas do terror. Pessoas que gostam de causar pavor, medo nos outros, utilizando-se até da palavra de Jesus e distorcendo-a. Por isso que Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, não escutem essa gente, não sigam essa gente, porque o que nós precisamos acolher como revelação é aquilo que Jesus diz no Evangelho. Então, a partir
do Evangelho, muitas pessoas acabam criando coisas fantasiosas, não é? E se utilizando disso até mesmo para anunciar a sua mensagem, não a mensagem de Deus. Qual é a mensagem de Jesus Cristo? Para aguardar a sua segunda vinda, é preciso que nós mudemos o nosso. A conversão precisa acontecer, ainda que o mundo desabe. O templo de Jerusalém foi colocado no chão. Também, muitas das vezes, tantas expectativas que nós criamos, até irreais, podem desabar. Isso pode acontecer em relacionamentos que acabam ruindo, ou em negócios, ou quem sabe até no emprego, que talvez traga alguma surpresa, ou ainda na nossa saúde, quando a gente se vê vulnerável, limitado por alguma questão relacionada ao nosso físico, à nossa mente, à nossa saúde em geral. E parece que tudo é o fim para algumas pessoas. É nesse momento que Jesus diz: levantai a vossa cabeça, coragem, porque a vossa libertação está próxima. Ou seja, venha o que vier, é preciso manter-se firme em Jesus Cristo, que é a rocha. Se você quer levar uma mensagem para a sua semana, leve esta mensagem, amado irmão e irmã. É Jesus Cristo a razão da nossa esperança. O mundo pode cair à nossa volta, ou até mesmo o nosso mundo pode, quem sabe, em algum momento desmoronar. É nesse momento que nós devemos olhar para Jesus e ver que Ele é o centro, que Ele é a base de tudo, porque nesta vida as coisas passam. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Como nós queremos aguardar o Senhor? Com medo? Na letargia? Morrendo de pavor por aquilo que pode acontecer e as histórias cabulosas que nos contam? Ou seguindo com esperança a nossa vida, renascendo em Cristo pelo Espírito Santo, reconstruindo muitas coisas na nossa história, aprendendo, deixando realmente que algumas coisas sejam destruídas em nós, não é? Ou seja, aquele pecado, aquelas coisas que nos afastam de Deus, nos afastam de nós mesmos, nos afastam verdadeiramente das pessoas. Tudo isso precisa ser destruído. Um mundo velho precisa cair para que um novo mundo possa ressurgir. Esse novo mundo é o mundo que Cristo realmente tem para nós. Se nós nos vemos diante de um mundo tão instável como esse, em que às vezes nós temos tantas incertezas, seja por conta das questões climáticas e os seus efeitos sobre todo o planeta, seja por conta do comportamento das pessoas que está cada vez mais mudando, seja por conta desta época que nós vivemos, repleta de mudanças muito velozes, nós devemos ter uma certeza que é inabalável: a nossa fé em Jesus Cristo. Nada acontecerá àqueles que se firmarem como uma âncora em Jesus Cristo, tendo nele a esperança. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Esta é a palavra de Jesus e esta é a grande revelação. O Senhor não nos promete que não nos acontecerá nada, mas Ele promete, acima de tudo, que Ele estará conosco até o fim dos tempos. E é isso que deve nos motivar a caminhar sempre mais, servindo a Ele, deixando com que o Senhor nos transforme e tendo os olhos fitos nele, para que nós possamos viver desde já, nesta terra, os valores do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.